Eu quero compartilhar com você uma mensagem e o título da mensagem é Parar, Ouvir e Servir. Parar, ouvir e servir. E eu quero ler com vocês o texto base para essa mensagem, que está no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, que diz assim: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha servindo? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ok? Então esse é o texto da palavra de Deus, um texto, acredito que você de alguma forma já escutou, né? Esse texto já leu em alguma oportunidade e com certeza já deve ter também escutado algum tipo de ministração, de mensagem em cima desse texto. Queridos, em um mundo, quero ler uma introdução aqui, em um mundo, né, em frenético movimento, parece impossível desacelerar e parar um pouco, não é verdade? Não parece meio contra, né, na contramão do sistema, já que o pastor ministrou semana passada, né, a respeito de ser diferente é normal, que nós andamos no contrafluxo do mundo, mas no mundo, né, tão imediato, né, de coisas tão imediatas e nós somos bombardeados todos os dias, a todo momento, de uma série de coisas e demandas que temos que realizar. E parece impossível parar um pouco, né, e refletir e dar um tempo de qualidade, ou seja, para a própria família mesmo, né, ou principalmente quando se trata de coisas espirituais, de dedicar um tempo para estar aos pés de Jesus. Na verdade, para algumas pessoas, ter momentos sossegados e contemplativos soa-lhes até mesmo como um erro. Você já parou para pensar? A gente às vezes é tão agitado, né, que se a gente vê alguém parado, foi mais ou menos o que Marta fez. Mas ela está parada e eu que estou trabalhando. Não parece até um erro, né, quando alguém para e diz: olha, eu preciso colocar a minha vida nos eixos, eu preciso priorizar mais algumas coisas mais, colocar em ordem as minhas prioridades. E às vezes parece para nós mesmos, né, poxa, parece que eu não estou fazendo nada. Mas é importante ter momentos, né, de parar, de sossegar um pouco. Pareceu isso para Marta, irmã de Lázaro e Maria, quando recebeu Jesus e seus discípulos em sua casa. Fazer é importante e certamente Jesus se agrada quando servimos diligentemente. Mas existem momentos em que a melhor coisa a fazer é parar um pouquinho. Amém? Então, é lógico, óbvio que o Senhor se agrada, né? Ele se agrada de... Eu acabei aqui, né, fugiu a palavra. Eu acabei de agradecer, por exemplo, né, as irmãs que incansavelmente trabalharam ontem para servir. Para elas, para as nossas irmãs, era um momento de servir. E Deus, obviamente, que Ele se agrada. Mas existem momentos que é momentos de ouvir. Por exemplo, vocês estão aqui. Quem é que está servindo hoje? Né? Foram os irmãos aqui que fizeram a abertura, que fizeram dízimos e ofertas, que cantaram, né? As irmãs que estão lá na IBI, outros que estão na filmagem, outros que estão lá fora no estacionamento. Enfim, tem uma série de pessoas servindo. Eu estou aqui servindo a palavra e vocês estão na qualidade de ouvintes, estão aos pés de Jesus, né? Ouvindo como Maria. Então existe esses momentos que nós precisamos identificar nas nossas vidas, ok? Vamos adiante, então? Primeiro ponto, parar. Parar. É preciso parar um pouco. E olha só o que o texto fala para nós. Marta, Lucas 10, 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus
O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. E é interessante, né, que Marta, ela está aqui e ela está na agitação. Como eu disse, não é errado fazer as coisas bem feito. E a personalidade, né, de Marta, pelo que a gente entende aqui, quando você vai ler uma outra parte onde aparece ela de novo, está lá, Marta, e Marta servia-lhes, né? Ou seja, é uma característica marcante na vida dela. Uma mulher que realmente gostava de fazer as coisas bem feito, né, de fazer as coisas com diligência, com carinho, com cuidado, prestava atenção, né, em todas as coisas, em todos os detalhes, e isso é perfeito. Então, mas ela estava agitada demais naquele momento. Aquele era o momento para estar aos pés de Jesus, afinal de contas, Jesus estava na casa deles, né? E lógico, é uma linha bem, né, uma linha bem tênue, como se diz, né? Você receber um convidado ilustre, né, uma grande comitiva ali de pessoas, você querer servir bem essa pessoa, mas ao mesmo tempo é necessário o que naquele momento? Para aqueles homens e mulheres naquele dia, não sei quanto tempo Jesus ficou na casa deles, né? Eu não sei quanto tempo foi a conversa de ensinamento ali de Jesus, meia hora, 1 hora, 2 horas. O que Jesus estava dizendo, Marta, essa é a hora de você ouvir. E você está toda atarefada servindo. Nós podemos imaginar, queridos, Marta andando para lá e para cá. O próprio texto fala, né? Você anda de um lado para o outro, agitada com muitas coisas, atarefada com muitas coisas, angustiada com muitas coisas. Era aquele momento, imagino, né, Jesus e ali com os discípulos, vamos imaginar que no mínimo eram 12 pessoas mais Jesus, né, no mínimo. Mas bem provável que existissem outras mulheres e outras pessoas ali junto, na casa desses 3 irmãos. E aí a gente pode pensar em Marta, né, com aquela vontade de querer servir, de agradar a Jesus, ela andando para lá e para cá e cuidando de todas as coisas. E o texto não fala, né? Mas imagina-se que eles eram pessoas de posses. Afinal de contas, estavam recebendo Jesus ali, né? Com bastante pessoas. Acho que Jesus não necessariamente, não foi só uma vez que Jesus foi ali, né? Nós temos pelo menos 2 relatos na Bíblia onde Jesus vai à casa deles. Então dá para a gente entender que eles eram pessoas de posses. Talvez tivessem até pessoas ao encargo de alguns trabalhos ali na casa deles, né? Talvez eles até tivessem alguns empregados. Mas isso não foi o suficiente. Marta queria cuidar de todos os detalhes naquele momento. Ela queria servir bem Jesus e ela estava um tanto ansiosa com as coisas, olhando todas as coisas. Jesus, né, olha, cuidado com isso daí. Não deixa queimar essa comida. Abaixa esse fogo, né, deixa cozinhar dessa forma assim. Jesus gosta disso. Não deixa ferver a água do chimarrão. Jesus gosta do chimarrão no ponto, né? Não vai deixar ferver a água do chimarrão, senão cozinha a erva, ele não vai gostar. Ele sabe, a água é naquele ponto. E o seguinte, né? Aqueça na chaleira mesmo, né? Não na chaleira elétrica, o gosto fica diferente do chimarrão. Detalhes. Importante, não é importante? Você não se sentiria honrado, né? Se a pessoa dissesse assim, olha, o gosto da Tamara é tal gosto, é assim que ela gosta. Prepare dessa forma, o gosto do Gladson é desse jeito, o gosto do pastor Alírio é assim, ó, não sirva para ele de outra forma. A gente se sente honrado. E certamente Jesus também se sentiu honrado naquele dia. Mas naquele momento era mais importante parar e ouvir, não servir. Ok? E eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa parte. Por quê? Porque a nossa alma, né, vai de um extremo a outro, né? Então se a gente fala assim, irmãos, você tem que ouvir Jesus, tem que estar aos pés de Jesus. Aí já tem gente, né, na segunda-feira entregando o cargo na IBI, o cargo na música, né, a função que faz lá no estacionamento, porque o pastor disse que o mais importante é estar aos pés de Jesus. Então quer dizer que eu tenho que orar, que eu tenho que jejuar, que eu tenho que buscar na palavra e eu não devo estar servindo e trabalhando. Não é isso. Existe o momento certo para desempenhar as 2 funções. Como eu disse, vocês nesta noite estão aqui
para ouvir a palavra. Ou seja, existem outras pessoas trabalhando hoje, e vocês estão aqui para ouvir a palavra de Deus, para escutar as instruções, os ensinamentos de Jesus. Assim como disse, Maria estava aos pés de Jesus e ouvia o seu ensino. Marta, no entanto, agitava-se de um lado para o outro, se inquietando com tantas coisas. Ok? Podemos trazer isso para todo o âmbito da nossa vida, não é verdade? Então, olha só, pense. Às vezes é necessário para você, nos teus negócios, às vezes você tem que parar um pouquinho, não tem? Às vezes nós estamos, como Marta, né, atarefados, correndo para lá e para cá, fazendo uma série de coisas. E a gente diz, né, eu já fiz isso, né, a gente bate no peito. Não, é uma correria, uma loucura, o trabalho está uma loucura, uma correria. E nos gabamos muitas vezes desse negócio assim, né? Mas isso não é sinônimo de resultados, né? Não é um sinônimo de bons resultados. Isso pode até significar que existe uma falha grande em nós, né? Que não conseguimos organizar as coisas e discernir os tempos e a hora que é um tempo de trabalhar, que é o tempo de contratar alguém, que é tempo de olhar. Esse parar é que muitas vezes nós temos que parar e olhar assim, poxa, será que vale todo o meu esforço nesse negócio aqui? Será que esse setor aqui da minha empresa é tão importante assim para eu dedicar toda a minha energia neste negócio? E de repente a minha cabeça está toda presa ali. Às vezes, né, acontece isso, né? Para quem é bem do trabalho, assim, bem tem aquele espírito de chão, de fábrica que a gente diz, né? Eu gosto de fazer, de colocar a mão na massa e de sair fazendo. Eu tenho muito isso, né? Tem que cuidar, senão daqui a pouco o cara está só quebrando parede, arrumando coisa. A gente tem muitas vezes essa coisa muito aguçada, né? Tipo Marta, eu quero fazer, mas a gente precisa idealizar algumas coisas. Então, quando você para e você ouve, você consegue enxergar muitas vezes coisas que você não estava vendo por causa da agitação. Não é verdade? Às vezes não conseguimos enxergar. Às vezes, né, o pai de família, ele quer dar o melhor para a sua família, o melhor para os seus filhos, o melhor para a sua esposa. Então ele trabalha, ele viaja, ele não para. Uma hora ele está viajando para um lugar, outra hora ele está resolvendo outra coisa em outra cidade, outra hora ele está em outro ambiente trabalhando, mas às vezes o que os seus filhos mais queriam, ou a sua própria esposa mesmo, ou enfim, às vezes a mulher está nesse nível, né, de trabalho, o que a sua família mais quer é que você pare, que você os escute, né? Nós fizemos uma aplicação espiritual, que é estar aos pés de Jesus e ter relacionamento com Jesus, mas também podemos trazer para esse âmbito das coisas naturais e pensar. Se você for perguntar muitas vezes, né, quando as professoras perguntam, né, lá em fevereiro, quando começam as aulas, e elas perguntam para as nossas crianças, como que foi as férias? Eles lembram de coisas ou eles lembram de momentos? Eles lembram de momentos. Raramente ele vai dizer, olha, eu andei num carro de tantos R$1.000 e o pai me levou. Né? Não, normalmente ele vai dizer assim, o meu pai fez tal coisa comigo, a minha mãe fez tal coisa comigo. Nós brincamos na areia, fizemos um castelo de areia, nós brincamos na água, nós brincamos na piscina, nós fomos na casa do vô, da avó. São coisas muito simples e às vezes você não consegue percebê-los porque não para. Então é importante parar, ok? Eu sei que nós vamos ter bastante munição para conversar no grupo familiar, né? Eu não posso me aprofundar muito nas coisas aqui, porque eu tenho mais 2 tópicos, né? E aí vocês vão dizer, poxa, não vai terminar hoje essa mensagem. Mas, primeiro ponto, então, parar. É preciso parar. É preciso parar um pouco. É preciso sair um pouco da agitação da vida. Como está a sua vida? Está muito agitada? Você está muito atarefado com uma série de coisas e não está conseguindo nem pensar direito? Então talvez seja a hora de você refletir um pouco. Ok? Trabalhar na hora em que deveríamos parar e ouvir leva a uma compreensão errada de Deus e das pessoas. Olha só, trabalhar na hora em que deveríamos estar sentado ouvindo leva a uma compreensão errada de Deus e também das pessoas. Foi o que Marta fez. Olha o que ela disse. O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha, né, para servir?
Diga-lhe que venha me ajudar. Então ali já tinha uma crítica. Isso acontece muito conosco, queridos. Dá uma observada na tua vida. Isso acontece muito conosco. Nós trabalhamos, e quando a gente olha e a gente vê alguém que desacelerou por algum motivo, a gente acha que ela está errada. E a gente acha que Deus também está errado. Jesus, o senhor não se importa com a minha irmã? Eu estou me esforçando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, o senhor não se importa? Peça para que ela me ajude, ordene, né? Tem uma outra tradução que diz, ordene para que ela me ajude. Então, quando nós estamos invertendo as coisas, quando a gente não entende a hora de sentar e ouvir, e a gente está trabalhando demais nesta hora, a gente não compreende direito as coisas de Deus, ou seja, não compreende direito Deus, começa a questionar Deus, e também a gente acha que as pessoas que estão fazendo isso, elas estão erradas. Ok? Então pense, né? Às vezes a gente pensa assim, a questão, né, bem primordial é justamente a prioridade, saber discernir, né? Priorizar aquilo que realmente é. Se a gente olhar aqui para o lado, olha, nós temos bastante cadeiras vazias. Não deveria de estar, não é verdade? Deveria de a gente pegar aquelas cadeiras que estão encostadas lá atrás, diminuir os espaços entre nós, e está cheio de gente aqui. Por quê? Porque no domingo é tempo de parar e ouvir. Não é assim? Tem alguns irmãos servindo? Tem, lógico, sempre terá alguém trabalhando, mas para a grande maioria dessa comunidade aqui, de todas as outras que se reúnem em torno do nome de Jesus, é tempo, né, domingo, é tempo de ir na casa do Pai. É tempo de parar, desacelerar e estar aos pés de Jesus e ouvir. Ok? Então, domingo que vem, quem sabe a gente não consegue falar com aquele colega do próprio grupo familiar mesmo. Eita, tá faltando no culto, hein, mano? Tem que priorizar o que é certo. Vamos priorizar sentar e ouvir. Porque daí nós invertemos. No domingo, poxa, mas eu tenho trabalhado tanto, está tão corrido. Então eu não vou para a igreja. Eu vou fazer outra coisa. Daí às vezes até inventa, né? Eu preciso dar um tempo de qualidade com a minha família. Obviamente que acontecerão momentos, né, que a gente vai viajar. Normal. Eu viajo também. Todo mundo viaja. E tem que fazer. Ok? Mas tem que cuidar para não fazer isso na hora errada. Então, às vezes, as pessoas, elas priorizam, elas dizem, né? Às vezes, nós dizemos assim, poxa, está tão corrido que não deu nem tempo de orar. Não deu nem tempo de ir no grupo familiar. Essa semana, não conte comigo, né? Não conte comigo nesse afazer aqui da igreja. Por quê? Porque eu estou, que nem Marta, atarefado e preocupado com uma série de coisas. Ok? Vamos adiante, então? Então, nós paramos, né? Entendemos, é legal. Precisamos parar. De vez em quando a gente tem que fazer esse reset, né? Que nem o nosso encontro de homens. Fazer um reset, dar aquela parada para analisar as prioridades. O segundo ponto, então, é ouvir. Precisamos parar e precisamos ouvir. Então, olha só o que diz Lucas 10, 39. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Que tremendo, né? Marta tinha uma irmã que, assentada aos pés de Jesus, ouvia o seu ensino. Então, fica aqui o reforço. Ok, eu parei. E eu tenho que ouvir, tenho que aprender a escutar. Escutar o quê? Ouvir o quê? A resposta para nós é ouvir Jesus. Amém? O que Maria estava fazendo? Estava assentada aos pés de Jesus, ouvindo as suas instruções, ouvindo o seu ensino. Então, o que nós temos que fazer? Ok, eu preciso parar, mas eu preciso direcionar agora a minha atenção para aquilo que é correto. Eu preciso parar e escutar Jesus. Eu preciso parar e escutar a palavra de Deus. Eu preciso parar e escutar as instruções de Deus para a minha vida. Queridos, nós necessitamos parar e ouvir as instruções da palavra de Deus. Tudo que eu e você precisamos para a vida e piedade, como diz, né, a Escritura, já está na palavra. Tudo que você precisa para a vida, tudo que nós precisamos para todo o âmbito da nossa vida. Nós temos coisas familiares para resolver, eu tenho instrução
aos pés de Jesus na sua palavra. Eu tenho uma demanda de trabalho, eu tenho solução aos pés de Jesus na instrução da sua palavra. Ouvir Jesus, ouvir a sua palavra, ouvir o Espírito Santo de Deus. Parar, dar tempo para estar aos pés de Jesus e ouvir as instruções do seu Espírito Santo. Quando visitada por Jesus, Maria ouvia atentamente as suas palavras e então começou a compreender o propósito de Jesus. Ela ouvira claramente ele dizer que em breve seria morto. Você já reparou que muitas vezes nós não temos compreensão do tempo? Nós não entendemos em que parte da história nós estamos, porque estamos numa vida corrida. Esse frenesi da vida cotidiana, ela nos impede de discernir o tempo, de compreender corretamente o tempo que nós estamos vivendo. Maria estava aos pés de Jesus, e assim como outros discípulos também, os discípulos de Jesus, muitas pessoas caminhavam com Jesus, e eles escutaram exatamente o que ela ouviu. Jesus dizia, por algumas vezes, Jesus disse, olha, o meu reino não é daqui. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos fariseus, dos doutores da lei. Ele será morto, ele será preso, ele será morto, vão zombar dele. Jesus, por vezes, falou isso. Mas muitos dos discípulos tentaram impedir Jesus de seguir adiante com o seu ministério. Eles achavam até que Jesus seria um rei terreno, né, que ia levantar um grande exército e livrar a nação de Israel do Império Romano. Mas Jesus disse para eles, o meu reino não é deste mundo. Mas eles não ouviram. Então nós precisamos parar aos pés de Jesus e ouvir as suas instruções. Adiante, nós vamos compreender o que Maria, ao assentar-se aos pés de Jesus, o que ela entendeu, como que ela compreendeu as coisas. Essa informação, né, de que Jesus seria morto, fez com que Maria priorizasse a sua presença em cada oportunidade. Então pense comigo, é importante parar e ouvir. Ouça o Espírito Santo. Ouça as instruções da palavra de Deus. O que você precisa nesses dias? O que está tirando a tua paz? O que está tirando a tua tranquilidade? Quais são as coisas que você precisa resolver e que você está como Marta, agitada de um lado para o outro, para lá e para cá? O que você precisa resolver? Saiba que em Cristo Jesus, na palavra de Deus, saiba que na instrução do Espírito Santo existe solução para tudo isso. Amém? Existe solução para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos negócios, para a questão financeira. Existe solução, né, para as coisas emocionais. E nós precisamos priorizar, estar aos pés de Jesus, assim como Maria. E usufruir da sua presença. Essa semana eu escutei, a Tamara tinha colocado lá uma ministração de uma pastora, e eu peguei só o finalzinho, só uma frase que ela disse. Ela disse que as nossas orações, elas são muito rasas, né? Elas não têm conteúdo. Elas muitas vezes não passam de uma série de lista de pedidos para Deus e que a gente faz assim, né? Daí já são as minhas palavras, não foi o que a mulher disse. Né? Aí já fica a minha interpretação, né? Muitas vezes nós fazemos isso, né? Acordamos quando lembramos de orar, né? Entregamos para Deus, né? Todas as coisas do dia. Abençoa isso, Senhor, abençoe meu trabalho, abençoe meu filho, abençoe. E é como se Deus estivesse assim com as mãos, né? Pegando todas as coisas. Tá bom. E aí a gente diz, mas eu vou fazer isso. E aí a gente, Senhor, obrigado, deixa eu ir trabalhar, porque eu tenho muita coisa para fazer. Né? Agora, Senhor, fique aí resolvendo os meus BOs, que eu tenho muita coisa para fazer. Eu preciso trabalhar. Ou seja, nós não estamos ouvindo, nós estamos simplesmente entregando uma lista para Jesus, uma lista para Deus, uma lista para o Espírito Santo, esperando que Ele faça, que Ele realize, mas o que mais importa é parar com qualidade e ouvir, aproveitar aquele momento. Precisamos aproveitar aquele momento. O que Maria estava fazendo, quando Jesus ia na sua casa, ela aproveitava aqueles momentos.
É muito provável, queridos, que Jesus talvez se levantasse, né? Talvez estava lá numa sala, não sei como, mas talvez Jesus estava lá sentado, vamos dizer assim, e ele olhava, olha, Pedro, né, tal coisa, convém que aconteça isso e tal. As Escrituras dizem assim, Jesus está ali ensinando, e bem provável que por vezes, né, os olhos de Jesus cruzaram com os olhos de Maria, ela viu os seus gestos, ela entendia, ela tinha intimidade com o Senhor Jesus, ela estava ali naquele momento totalmente com a sua atenção às suas palavras. Se Jesus virasse para o lado, né, de repente falasse alguma coisa, ela ficava esticando o seu ouvido para tentar escutar tudo o que ele estava dizendo, para ter a compreensão das coisas de Deus. Ela estava ali, de corpo, de alma e de espírito. E mais uma vez eu volto a dizer, muitas vezes nós estamos diante de pessoas, inclusive. Diante de Deus, né? Aí pior ainda, né? Mas até diante de pessoas. Você já teve a sensação de estar falando com alguém e essa pessoa está no automático? Não está ali? Ela não está te ouvindo? Ela não está curtindo a tua companhia, a tua presença? Ela não está desfrutando? Muitas vezes nós estamos, alguém está conversando conosco, a gente diz, aham, é verdade, né? Pois é. E às vezes a pessoa está dizendo assim, e o diabo está matando, roubando e destruindo. Pois é, amém, que coisa boa, né? Quer dizer, eu brinquei aqui, exagerei, né? Mas às vezes nós estamos conversando com alguém, ou alguém está conversando conosco, e nós não temos um tempo de qualidade para ela, nós não paramos para ouvi-la, nós não paramos para dar atenção. E nós transmitimos toda essa nossa inquietação para os nossos momentos de devocional com Jesus, com o Espírito Santo. E aí fazemos a lista, né? Entregamos nas mãos. Se vira aí, Jesus. Dá os teus pulos aí que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que tocar minha vida. Afinal de contas, hoje o dia, se tivesse 26 horas, seria pouco. Não é assim que a gente diz? Mas na verdade, queridos, é tudo uma questão, né, de prioridades, né? E a gente precisa aprender. Eu preciso aprender com isso. Essa palavra falou muito ao meu coração. Ok? Terceiro ponto, então. O terceiro ponto diz assim: servir. Opa, então quer dizer que eu posso servir? Lógico. Então quer dizer que eu posso fazer, eu posso realizar, é preciso fazer, é preciso empreender, é preciso servir? Sim. Olha só, João 12, 2 e 3 diz assim: prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Então existe uma hora certa para servir. Amém? Existe uma hora certa para fazer, para realizar. Ela estava constantemente aos pés de Jesus, Maria estava constantemente aos pés de Jesus, ouvindo as suas instruções, aprendendo acerca do seu reino. E por algum motivo, quer dizer, o motivo pelo qual ela teve essa percepção, com certeza foi o fato de estar aos pés de Jesus. Ela compreendeu que Jesus tinha pouco tempo na terra. Ela teve discernimento. Ele está falando que ele vai morrer. Ele está falando que o reino dele não é daqui. Está falando que ele vai, é como um sinal, como Jonas, né, que esteve 3 dias no ventre do peixe. Assim também o Filho do Homem estará 3 dias no seio da terra, mas ele ressuscitará. Ela compreendeu essas coisas. Por quê? Porque a palavra diz o seguinte, que ela, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus. Numa outra passagem diz que ela ungiu a cabeça de Jesus. Então podemos dizer que ela ungiu da cabeça aos pés. Ela derramou óleo na cabeça de Jesus, ela derramou óleo nos pés de Jesus. Pense o seguinte, uma pessoa se antecipou, o próprio Jesus disse, olha, o que ela está fazendo, ela está se antecipando para ungir o meu corpo. Dando a entender que ela compreendeu que Jesus morreria, e ela precisava fazer algo para Jesus ainda em vida, enquanto Jesus estava vivo. Uma prova disso, queridos, é o seguinte, Marcos 16:1 diz assim, passado o sábado, Maria Madalena, não era a Maria que nós estamos falando,
Maria, mãe de Tiago, também não era a Maria que nós estamos falando. E Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Agora Jesus já está morto. E algumas mulheres, 2 Marias e mais a Salomé, foram ungir o corpo de Jesus. Mas já foi tarde. A Maria, irmã de Marta e Lázaro, a nossa personagem aqui, ela fez isso enquanto Jesus estava vivo. Nesse dia que Jesus visita ela, quando nós lemos aqui em João 12, nesse dia, Maria não ficou aos pés de Jesus, ouvindo atentamente as suas instruções, se deliciando, com a palavra de Jesus. Naquele dia, anteriormente, ela já tinha se antecipado, ela já tinha encomendado o nardo puro, ela já tinha pego as suas economias, que era para comprar aquele unguento, era cerca de 1 ano de trabalho de uma pessoa comum. Pense num salário, vamos imaginar um salário mínimo. Era 1 ano de salário mínimo, é só para a gente ter uma ideia, tá? Foi o dinheiro que ela usou para comprar aquela especiaria. E era algo importado, não era da sua região, era de um outro país. Ou seja, ela teve que procurar isso, ela teve que ir atrás disso. E ela pensou, certamente quando Jesus vier na minha casa, eu vou ungir ele, eu vou fazer algo para Jesus. Eu vou servi-lo. Eu vou servi-lo. E, queridos, ela fez isso às vésperas da crucificação de Cristo. Se ela esperasse até alguns dias depois, ela não teria mais Jesus visitando ela em sua casa. Ela teria que fazer como Salomé, como as outras Marias, de ir lá no sepulcro e ungir Jesus depois da sua morte. Então, o que nós entendemos com isso? Nós entendemos que existe, quando nós paramos, quando nós damos atenção a Jesus, quando nós ouvimos a sua palavra, ouvimos as suas instruções, nós temos discernimento para servir na hora certa. Como eu disse, Jesus ia na casa daquela família, Marta ia trabalhar, Maria ficava aos pés de Jesus. Agora, Jesus vem na casa dela, você não vê Maria aos pés de Jesus, você vê Maria pegando algo que ela já preparou de antemão, entendendo que talvez aquela seria a última oportunidade que ela teria de Jesus na sua casa. E ela vai e serve. Ela derrama óleo na cabeça de Jesus, ela derrama óleo aos pés de Jesus. Ela não se importa, ela não mede esforços para servir na hora certa. Eu e você também acontece isso conosco. Quando nós entendemos as coisas de Deus corretamente, você não se importa em ofertar, você não se importa em dizimar, você não se importa em vir servir na casa de Deus, você não se importa em ficar de madrugada enfeitando festa para o casamento, você não se importa, porque você entendeu, você já esteve aos pés dele. E a gente também tem um ditado entre nós, que você já deve ter escutado: aquele que quer estar em pé para servir, para ensinar, precisa primeiro estar sentado para ouvir, para aprender. Maria sentava e aprendia. E aí ela teve discernimento. Opa, Jesus está falando que vai para Jerusalém e vai ser preso. Essa é minha oportunidade de fazer algo para ele, de servi-lo com o melhor que eu tenho, com as minhas posses, com as minhas finanças. Ela não se importou com os olhares de censura de alguns discípulos que diziam: que desperdício! Que desperdício derramar, isso aí poderia ser usado para comprar comida, para ajudar os pobres. Que desperdício disso. Que desperdício ir na igreja todo domingo. Que desperdício ir no grupo familiar. Que desperdício fazer isso. Que desperdício. Mas quem está aos pés de Jesus, quem ouve as suas instruções, tem discernimento da hora certa de servir e não mede esforços para fazê-lo. Amém? Ao contrário dos discípulos que por vezes tentaram impedir a morte de Jesus, Maria percebeu o tempo oportuno para servi-lo pela última vez. Não levando em conta os olhares de reprovação de algumas pessoas ou o alto valor investido. Serviu na hora certa. Oh, glória! Amém? Serviu na hora certa. Quando o foco estiver nele, ou seja, em Jesus, faremos o que é melhor para ele, não para nós.
Aqui diz que ela ungiu Jesus, né, da cabeça aos pés. Podemos dizer o seguinte, queridos, existe hora que você vai... Quando nós começamos o culto aqui, vou falar só do exemplo de culto, né? Outras coisas daí, mas falar do exemplo de culto de celebração aos domingos. Nós entramos por aquelas portas e nós temos a oportunidade de ungir a cabeça de Jesus. Nós temos a oportunidade de adorar a Cristo Jesus. Nós temos a oportunidade de levantar as nossas mãos, de adorar, na hora de louvor e adoração. Você pode dar um assovio, você pode bater palmas, você pode gritar, você pode dançar, você pode correr, você pode fazer o que você quiser, em louvor, em adoração a Cristo Jesus. Na sua casa, no seu devocional, nós temos a oportunidade de estar aos pés de Jesus, adorando a Jesus, fazendo o nosso melhor para Ele, estando na presença dEle, dando tempo de qualidade a Jesus. Aí fala que ela também ungiu o corpo, né? Ela ungiu a cabeça, ela ungiu o corpo de Jesus. Esse óleo foi até os seus pés. Podemos entender que há tempo de adorar a Cristo no nosso secreto, no nosso devocional. Há tempo de adorar a Cristo no nosso culto racional como igreja. E há tempo de servir o corpo de Cristo. Assim como as mulheres fizeram ontem servindo as mulheres. Assim como os irmãos que hoje estão trabalhando nesse culto, para que esse culto aconteça, existe tempo de ungir, existe tempo de fazer o nosso serviço diretamente ao corpo de Cristo, servindo os nossos irmãos. Amém? Concluo dizendo o seguinte: para cada momento da vida precisamos discernir a hora para ouvir e a hora para realizar. Amém? Para cada momento da vida precisamos discernir a hora para servir e a hora para realizar. A hora para ouvir e a hora para realizar. Acredito que o Senhor Jesus espera pelo nosso serviço diligente e dedicado, tanto quanto que nos assentemos à sua presença para ouvi-lo atentamente e desfrutar da sua companhia. Jesus se agrada tanto, Ele anela tanto que você esteja aos seus pés, no seu momento de devocional, na sua casa, quanto você servindo na casa de Deus, servindo os irmãos, servindo as pessoas nas mais variadas nuances da vida, né? Às vezes você passa em algum lugar e existe um momento de servir alguém, fazer algo por alguém. Então, Ele se agrada de uma coisa tanto quanto a outra. Podemos desenvolver as duas características em nossas vidas. A clareza de Maria de priorizar a presença de Jesus, assentando-se aos seus pés para ouvi-lo, e o zelo e dedicação de Marta em fazer sempre o melhor para servir Jesus e os outros. Amém? Você recebe essa palavra? Coloque-se de pé. Podemos dar um forte aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.